Saudações cordiais, muita paz a todos. Vamos abrir, mais um espaço para o, o título Roberge Responde. Veja bem, nos enviaram uma pergunta. Uma pessoa perguntou assim: o que eu faço para mudar um familiar meu, né, que antigamente era uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva, brincava com os filhos, e depois, com o decorrer da vida, se tornou uma pessoa voltada a alguns vícios, com amargura, com dificuldade de ser gentil com as pessoas, com rictos de sensualismo. Como é que eu faço para essa pessoa voltar a ser o que ela era antes? Bom, a questão é um pouco complexa, porque nós não podemos retornar ao que era antes. Porque essa pessoa, querido irmão que me perguntou, essa pessoa, como ela era antes, até os dias de hoje, ficou um espaço que foi preenchido com outras experiências, com circunstâncias da vida, com prazer e desprazer, com alegria e com dor. Então, essa pessoa que tinha uma determinada quantidade de fluido vital, de energia na juventude, respondia de forma psíquica e biologicamente a determinados estímulos de maneira X, digamos assim. E nos dias de hoje ela responde aos mesmos estímulos e às mesmas dificuldades de maneira Y. X e Y logo são diferentes. Então não dá para voltar Y ser X, mas dá para somar o XY e trazer uma nova formação dessa pessoa. Então, o que eu posso te dizer? Não dá para resgatar o que ela era, mas dá para fazer, dá para auxiliar, amparar, para que ela, por sua livre vontade ou pelas imposições da vida, alegrias, tristezas, vitórias, frustrações, até o momento que o coração dela esteja apto ou apta, esteja capaz de enxergar a vida com uma outra tonalidade, você tem que ter um pouco de paciência. Nós não podemos impor a nossa verdade, porque nem sempre a nossa verdade é a verdade do outro. Nem sempre a nossa maneira de ver o mundo, ou praticamente sempre, a maneira que uma pessoa vê o mundo não é a mesma que a outra veja. Então você tem que ter um pouco de paciência. Caridade é também silêncio, é também paciência, é também simplicidade, é também tolerância. Tudo isso é caridade. Amar a pessoa como ela é, com suas qualidades, seus defeitos. Amar a pessoa da maneira o que ela se tornou foi o melhor que ela conseguiu. Foi o melhor que ela pôde. Ela pode não conseguir manifestar o seu ego da maneira como era de tempos atrás. Mas o self dela, que é a totalidade do ser, guarda tudo isso numa caixinha bem profunda, que é o nosso inconsciente. Dessa forma, então, em algum momento, uma lembrança, chamado pelos franceses de déjà vu, um insight, que é chamado de uma memória súbita, um clarão súbito na mente, algo vai fazê-la despertar. Oremos que a dor não seja o único caminho, porque nós sabemos que em determinadas circunstâncias, pessoas só despertam pela dor. Mas nós amamos às vezes tanto as pessoas que não queremos que elas sofram, mas às vezes nós olvidamos que algumas espécies de sofrimento, de dificuldades, de desafios existenciais é o melhor para aquela pessoa. É como se o sintoma de uma neurose, quando rompesse em pensamentos negativos, em descontentamento com a vida, etc., naquele momento ela está mais próxima da cura
do que quando ela estava no vício. Entendeu? Então esse é o processo. Muitas vezes para nós o que pareça algo dolorido é o parto, para que aquela pessoa veja, entreveja a luz, comece a se fortalecer num novo prisma. E com isso ela perceba, ou a perceba, né, talvez esse seria o termo ideal, as coisas que ela está deixando de lado, as pessoas que ela está abandonando, porque quem abandona o outro é porque já se abandonou, abandonou a si mesmo. A psicopatologia é assim. Primeiro, o ser humano começa a abandonar as pessoas que mais lhe ajudam, que mais estão próximas dela. Depois ela culmina por abandonar a si mesma. É quando tu vê pessoas que não se banham, não fazem higiene, não cortam as unhas, não escovam os dentes antes de dormir. Homens que não querem mais cuidar da barba, ou não querem pentear o cabelo. Mulheres que perdem o ímpeto da salutar vaidade feminina. Veja bem, salutar vaidade feminina. Não a vaidade feminina em excesso, mas a salutar. Aquela em que a mulher se preserva, se cuida, se ama. Até o momento que essa pessoa, meu irmão, começar a se amar novamente e passar então a amar os outros, então esse processo de autocura vai incidir na sua alma e ela vai começar a ver a vida com os olhos que o presente momento evolutivo a permitem, com olhos de ver, olhos de sentir. É os olhos que comungam o amor, que vertem palavras doces. Eu sei que é triste conviver com uma pessoa que só dá patadas, né? Que briga constantemente, que é amarga, mas ame o suficientemente para conseguir não aprisionar essa sombra dentro de ti, mas vazá-la por através de atos luminosos. Nós podemos aprender a conviver. Difícil não é viver, diz o poeta, é conviver, né? O poeta diz, né? O difícil não é viver, é conviver. Mas onde estaria o mérito do cristão, do espírita, do católico, do evangélico, do budista, do umbandista, se ele não convivesse com alguém difícil e não tolerasse, e não perdoasse, e não amasse? Conviver se torna uma arte do bem proceder, uma arte de se fazer melhor para suprir a falta que não encontra no outro, uma luz que descortina as trevas do ódio, do rancor e da lassidão. E pode ter certeza, quando o ser humano está abandonando a si mesmo, ele encontra fugas no sensualismo, no álcool, no alimento em excesso, no desleixo pessoal, nas coisas que aprisionam, porque geram uma descarga de prazer momentânea que apenas exaure. E tu vê essa pessoa às vezes caindo pelos cantos com sonolência, com dificuldades de discernimento da realidade, é porque as energias estão sendo canalizadas para o vício. A partir do momento que ela conseguir um raio de luz penetrar na sua essência e ela ver que fazer o bem, que aprender, que amar e servir não exaure suas forças, então ela começará a se modificar e ela reconhecerá o teu papel do lado dela. Ore por essa pessoa, sempre que lembrar dela. As tuas vibrações de amor fará o que todos queremos que nos fizessem quando nós precisamos, interceder por nós junto ao amor de Deus. Homero Roberge Filho responde, um ósculo de luz no teu coração.